والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Respeitados irmãos, vou iniciar este bayan colocando uma pergunta. Será que alguma vez já imaginamos, ou se pudermos imaginar, que cada um tente se colocar nesta situação? Imagine alguém que vive em dois mundos, em que num deles está morto, mas no outro está vivo. É possível? Do ponto de vista do nosso dini, isso é possível. Aliás, acontece conosco quase todos os dias. Esta pergunta vai nos conduzir ao hadith de Jabir ibn Abdillah e está registrado no livro de hadith do Imam Ibn Majah. Neste hadith, Jabir ibn Abdillah relata um hadith do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no qual ele diz: إن الميت إذا وضع في قبره أو إن الميت إذا أدخل القبر. O mayit, a pessoa que para nós já morreu, quando é introduzido no seu qabr, مثلت له الشمس عند غروبها. Ele é representado o sol no momento do seu ocaso. Mayit vê o sol enquanto está a se pôr, está a desaparecer no poente. Isto é uma representação. فيقوم يمسح عينيه ويقول. O mayit desperta, levanta, enxugando os seus olhos, fazendo assim, como alguém que acaba de acordar. ويقول, e a dizer: دعوني أصلي, deixa-me fazer salat. É uma pessoa morta esta? É uma pessoa viva. Mas nós acabamos de enterrar. Em que momento ele diz isto? Por que que ele diz isto? E para quem ele diz isto? Então, este hadith, vamos buscar uma outra versão mais longa deste hadith, narrado por Abu Huraira e registrado por Imam Ibn Hibban. Naquele hadith, o Nabi alayhi salatu wassalam diz o seguinte: فَيُقَالُ لَهُ, quer dizer, o mayit, quando é enterrado, já está no qabr, já deitamos a areia, فَيُقَالُ لَهُ, ele é dito lá no qabr: Ijlis, senta-te. Então alguém está a lhe dizer isto. Ijlis, senta-te. Fayajlis. Então ele senta, levanta e senta. قد مثلت له الشمس وقد آذنت للغروب. Naquele momento em que é dito senta-te, e ele senta, quando olha assim para o horizonte, vê o sol a desaparecer no horizonte, está a se pôr.
no momento de Maghrib. فَيُقَالُ له, então ele é dito: أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَانَ قَبْلَكُمْ, já viste este homem que foi enviado antes de vós? مَا تَقُولُ فِيهِ, o que é que tu dizes a respeito dele? وَمَاذَا تَشْهَدُ عَلَيْهِ, e o que é que tu testemunhas a favor dele? فَيَقُول, então ele dirá: دعوني حتى أصلي, deixa-me para eu poder fazer o salat. فيقولون, então eles dizem: إنك ستفعل, certamente que tu farás o salat, mas primeiro responde a nossa pergunta. Então, com base nestas versões, sabemos que quem diz isto são os anjos inquiridores no Qabr, chamados Munkar e Nakir. Em que momento ele diz isto? No momento em que estes anjos aparecem para o interrogarem. E por que ele diz isto? Ele diz porque até este momento, estimados irmãos, o Mayyit pensa que ainda está no dunya. Ele pensa que ainda está no dunya. Por isso o hadith diz: فَيَقُومُ فَيَجْلِسْ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ, ele desperta enxugando os seus olhos, assim como fazemos quando acabamos de acordar. Então, aquele cenário todo por que ele passou, Malakul Maut, a retirada da alma, Sakratul Maut, tudo aquilo, o que é que lhe parece? Ele pensa que era um sonho apenas. Pensa que estava a sonhar. Agora acaba de acordar. Olha assim, vê o sol. Alguém pode perguntar: tudo isto acontece naquela cova de quase 1 metro? Uma cova de 1 metro de comprimento, alguns centímetros de largura e quase 2 metros de profundidade. Onde é que está o sol? Está tudo escuro. Aquele é um outro mundo. Os anjos aparecem e perguntam, querem saber o que ele sabia acerca do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Até este momento, o Mayyit pensa que está diante de seres humanos como ele e que querem lhe distrair do salat, e o tempo da Asr já está a passar. É por isso que ele diz: Da'uni usalli, deixa-me fazer salat primeiro. Depois eu vou vos responder. Estimados irmãos, a outra coisa que dá a confiança ao Mayyit de que ele ainda está no dunya é porque ele ouve os nossos passos. Nós que fomos enterrar, estamos a sair do cemitério e ele ouve os nossos passos, conforme o hadith do Nabi alayhi salatu wassalam, no qual dizia: Inna al-mayyita idha wuda'a fi qabrihi, quando o Mayyit é introduzido no seu qabr, wa tawalla anhu ashabuhu, e quando os seus companheiros deixam-no e saem do cemitério, وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ, ele naquele momento ouve os passos das pessoas que estão a caminhar a sair do cemitério. Então estamos perante uma pessoa que ouve, vê, entende as perguntas que lhe são feitas e ele responde, mas aqui no dunya ele já está morto. Mas lá no Qabr, onde nós deixamos, está vivo. Vejam esta diferença. A mesma pessoa está em 2 mundos. No mundo do dunya, já está morto. Nós tratamos ele como um mayyit, que não tem vida. Mas lá dentro do Qabr, ele está num outro mundo e vivo. Responde, ouve.
Não só ouve as questões daquele mundo, como também tem a possibilidade de ouvir os passos das pessoas que estão aqui no dunya quando estão a deixar o cemitério. Esta é a razão por que o Islã nos ensina um tratamento especial que nós devemos dispensar ao Mayyit, começando pela maneira como carregamos, pela maneira como despimos a sua roupa, pela maneira como lavamos. É por esta razão que a água que é preparada para a lavagem do Mayyit, os álimos aconselham que deve ser uma água morna, não muito quente, nem muito fria, exatamente como ele fazia quando estava vivo. Esta é a razão por que temos que carregar o seu janaza com cuidado. Esta é a razão por que deve se lavar com cuidado. Mesmo para pressionar a sua barriga, tem que ser de forma suave para tirar as sujidades. A sua nudez não deve ser vista, por isso cobrimos durante a lavagem. Esta é a razão por que o Nabi alayhi salatu wassalam proibiu pisar sobre uma campa ou sentar-se sobre ela. Mas são coisas que nos dias de hoje, muitos de nós já não observam isto. Quando vamos ao cemitério, estamos ali preocupados a enterrarmos nosso ente querido, então pisamos a campa, uma campa que está ali perto, sentamos, fazemos barulho. Quer dizer, aquilo que incomoda o Mayyit, que incomoda a pessoa aqui no mundo terreno, quando morre, nós temos que ter essas precauções exatamente por causa esta crença que o Islã traz, que esta pessoa, sim, para você já morreu. Ele morreu, mas não deixou de existir. E a morte, o que é que vai ser neste caso? A morte simplesmente é uma transição de uma forma de vida para uma outra forma de vida, e a vida continua após a morte. Para nós, a pessoa morreu, foi enterrada. Daqui a pouco, o que vai sobrar dele são apenas os ossos, e esses ossos também vão se transformar em solo e acabou. Não. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Qaf: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. Nós sabemos o que a terra reduz deles. E temos um registro, onde tudo é registrado. Estimados irmãos, quando um de nós senta e corta as unhas, né, ou corta o cabelo, depois o que é que faz? Lança aquilo e joga fora. Daqui a pouco já não se lembra onde é que aquelas partes do seu corpo caíram. Alguém consegue procurar a unha depois de cortar? Aquela unha não desaparece. Tudo está registrado aqui. Não importa se a pessoa foi enterrada, foi cremada, foi devorada por animais selvagens, seja lá o que for. A verdade é que cada partícula do seu corpo, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a terra para conservar. Por isso disse: وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ, um livro que registra tudo. Então, quando chegar o Qiyamat, Allah vai mandar a terra expelir todo o seu peso cá para fora. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. E a terra vai tirar todo o seu peso. Quando Allah quer nos explicar a possibilidade disto, explica-nos através da passagem de Nabi Ibrahim. Então, no Surat al-Baqarah, Allah diz: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ, aliás, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. Recorda-te de quando Ibrahim, alayhi salam, disse: Oh Allah, mostra-me como é que tu ressuscitas os mortos. Allah perguntou-lhe: قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. Oh Ibrahim, tu não acreditas que Allah ressuscita os mortos? قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. Ele diz que sim, eu acredito, com certeza. Eu acredito que tu ressuscitas os mortos, mas é apenas para a tranquilidade do meu coração.
Em vez de Allah explicar a ele que, olha, eu faço isto, isto mais aquilo, não, fez com que Nabi Ibrahim vivesse essa experiência ele pessoalmente. Então disse-lhe, قال فخذ أربعة من الطير, diz que toma para si 4 aves. فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ, surhunna ilayka significa aqui 2 coisas. Primeiro, Nabi Ibrahim tinha que treinar estas 4 aves para que houvesse uma espécie de reconhecimento entre ele e elas. Portanto, as aves conheciam Nabi Ibrahim e ele conhecia as 4 aves. E depois foi ordenado para degolar e dividir a sua carne. Já imaginaram que esquartejar uma ave, cortar em pedaços, misturar a carne e depois que colocasse cada pedaço de carne no topo de uma montanha? Por essa razão que Allah diz, فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا. Coloca cada parte no topo de uma montanha, em cima de uma montanha. ثُمَّ دُعُهُنَّ, depois chama esses pássaros. Nabi Ibrahim fez. Depois chamou. Venham. O que aconteceu? De repente, Nabi Ibrahim começa a ver pedaço de carne naquela montanha, está a passar para outro pedaço, está a se unir a outro pedaço, cada parte voltou para a sua forma original, cada ave voltou àquilo que era antes de Nabi Ibrahim matar. Isto aconteceu com Nabi Ibrahim. E é assim que Allah vai ressuscitar os mortos. Porque Allah vai ordenar a terra para tirar todo o seu peso. E cada parte vai voltar para a sua estrutura original. Então, a questão das almas não é que Allah vai criar novos corpos para essas almas habitarem. Não, o mesmo corpo que tens hoje no dunya é o mesmo que há de vir no dia de Qiyamat e a sua alma volta para o seu corpo. Isto é ressurreição, não é encarnação. Encarnação é a crença de que uma alma, quando sai de um corpo, vai habitar num outro corpo. Isso não tem enquadramento no Islã. Por isso que no Islã não há encarnação, não há reencarnação. O que existe é ressurreição. Estimados irmãos, estamos a levantar estas questões porque temos estado a notar que alguns muçulmanos desenvolvem crenças estranhas ao Islã. Por exemplo, a crença da encarnação e reencarnação. Alguns muçulmanos passam a acreditar nisso. Mas o que o nosso Corão diz? O nosso Corão fala da ressurreição, não fala da encarnação. Então, estimados irmãos, quando Allah ainda quer nos explicar a possibilidade disto, é que a nossa alma todos os dias sai do corpo. Depois volta. Como? Há 2 momentos da recolha da alma. E no Surat Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala diz, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha. Allah recolhe as almas no momento da morte. Wallati lam tamut, e aquela alma que ainda não morreu, fi manamiha, é recolhida no seu sono, quando vai dormir. Portanto, no momento da morte e no momento do sono, as nossas almas são recolhidas. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra. Aquelas almas cuja morte foi decretada são mantidas lá. Não volta. São aqueles casos em que ouvimos dizer que alguém foi dormir, foi de vez. Fica lá a alma. Aquelas que ainda têm mais algum tempo de vida, os corpos, e acorda. É o que acontece todas as noites com nossas almas.
são recolhidas. E esta é a razão porque é que muitos álimos consideram o sono como a irmã gêmea da morte. Agora, uma pergunta. Quando a nossa alma é recolhida durante o sono, o nosso corpo perde toda a sensação? Não. A alma leva as coisas da sua natureza. O corpo fica com as coisas da sua natureza. Por exemplo, a alma, quando é recolhida durante o sono, ela sai com a visão, com a audição, vai com a alma. Estimados irmãos, prestem atenção para esta diferença. Olho é uma coisa, é o órgão. A visão é outra coisa. Podes ter olho e não teres visão. E podes ver sem precisares do olho. Por esta razão, nós, durante o sono, quando dormimos e sonhamos, conseguimos ver nitidamente e os nossos olhos estão fechados. Até o cego no sonho vê. Ele aqui no dunya é cego, mas no mundo dos sonhos já deixa de ser cego. A mesma coisa pode-se dizer em relação ao surdo, ao mudo. O olho é uma coisa, a visão é outra coisa. A orelha é uma coisa, a audição é outra coisa. A alma carrega a visão e deixa o olho. Carrega a audição e deixa a orelha. E vai. Para mostrar que há uma relação entre a alma e o corpo, às vezes nós estamos a dormir, estamos a ter um pesadelo. E depois acordamos a transpirar, com medo, a tremermos. Por quê? Na verdade, tudo aquilo que nós estamos a sentir no corpo, transpiração, inquietude, tudo aquilo, são reflexos daquilo que a alma está a passar no outro mundo. Então, a alma é devolvida para o corpo. Então, isto que acontece todas as noites conosco, no momento da morte, acontece de forma mais alargada. Por que nós não sentimos... Deixa-me dar um exemplo, estimados irmãos. Alguém sabe em que momento precisamente cai no sono? A pessoa pode dizer assim, olha, eu quando fui dormir eram 22 horas. Mas foram mesmo 22 horas que tu pegaste sono? Não. Olhas para o relógio, são 22 horas. Isso consegues saber. Mas depois o sono começa já a vir de forma gradual. Começa a relaxar, sentir aquele cansaço, sono, até perderes a consciência. O momento exato em que mergulhas no sono, o momento em que perdes a consciência, consegues saber com precisão esse momento? Não sabes. Não sabes. Quanto tempo levaste a dormir? Também não sabes. Só podes deduzir. Quer dizer, quando eu fui dormir, quando fui me deitar, eram 22 horas. Estou a acordar agora, são 11 horas. 22 de ontem, 11 de hoje, mais ou menos dormi tantas horas. É o que tu sabes. Então precisas de instrumentos externos para calculares o tempo que passaste a dormir. Mas na verdade não sabes com precisão quanto tempo passaste a dormir. Só Allah sabe. Então, Allah prepara o nosso sono, isto todos os dias, e para cada um de nós. Prepara o nosso sono, relaxamos, tudo. Depois de relaxarmos é quando Allah retira a nossa alma. É por isso que nós sentimos dores. Agora, no momento da morte, a alma é retirada, estás vivo e consciente. É por isso que sentes a dor.
Consegues ver Malakul Maut. Sentes Sakratul Maut. A alma sai. Estás vivo, consciente. Mas mesmo assim, para o crente, tudo isso depois é facilitado. Ele entra no qabr e ainda pensa que estava a sonhar. Quando desperta, por que Allah faz isto? Ele olha para os anjos inquiridores e pensa que são seres humanos como ele, que só querem lhe distrair e ele ainda não fez salat. Olha, vê o sol está a desaparecer, ele vai despertando nas calmas, de forma gradual. Mais tarde, quando começa já a perceber as coisas, quando começa a ouvir aquelas perguntas dos anjos, é quando começa a ganhar consciência. Afinal, estou no qabr, já morri. Por que Allah faz isso para o crente? Porque Allah não quer surpreender com esta realidade dolorosa para o crente. Então faz-lhe despertar gradualmente até ele ganhar a consciência de que já é mayyit. O que não acontece a um kafir. Acontece com um crente. E os anjos são ordenados a fazer estas perguntas de forma suave. E por isso quando ele responde aos anjos, deixa-me fazer salat, eles dizem assim, tu vais fazer, mas primeiro responde a nossa pergunta. Porque eles não aparecem de forma assustadora para o crente. Então, estimados irmãos, esta é a nossa crença a partir do Coran e do Sunnat do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Por que estamos a trazer este tema? Conhecer estas questões, estimados irmãos, primeiro, para saber que estas coisas são coisas do mundo oculto. De onde é que nós fomos buscar o nosso conhecimento da existência do Jannat, Jahannam, não sei o quê? Fomos buscar desta informação que nos chegou por meio do Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. E quando se trata do mundo oculto, a única fonte fidedigna é o Coran, é o Sunnah, a revelação divina apenas. Fora da revelação divina, qualquer que seja a fonte, vai ser apenas uma especulação e conjecturas. E a crença não se constrói com base em especulações ou conjecturas. A crença constrói-se através do conhecimento correto. Estamos a trazer estas coisas porque em torno da morte nós temos muitas crenças falsas. Muitas. A pessoa morreu, não tem mais retorno para este dunya. Nós no sonho, vejam só, uma pessoa que dormiu durante 3 horas de tempo. Aliás, o tempo mais ou menos normal para um ser humano dormir são 8 horas de tempo. Você dormiu 8 horas de tempo. Você começa a ter um sonho. No sonho já casaste, já tiveste filhos, até netos. Viajaste para partes longínquas do planeta. Em 8 horas de tempo conseguiste casar, ter filhos, ter netos. É possível? Não é. Aqui no mundo físico isso não é possível. Mas no sonho, se você diz a alguém, sonhei, ninguém vai te desmentir. Aquilo que acontece no sonho, no Akhira também acontece. Como? A questão do tempo no Akhira é simplesmente inexistente. Esta é a razão porque que os descrentes, quando forem ressuscitados, Allah vai lhes perguntar quanto tempo vocês viveram no dunya. Eles vão responder, vivemos yawman aw ba'da yawm. Não, no dunya só vivemos um dia ou meio dia. Quer dizer, os 90, 80 anos que ele passou aqui no dunya simplesmente vão desvanecer. O tempo do Akhira, imaginem que todas as pessoas que já morreram desde o tempo de Nabi Adam até hoje, ainda não estão no Akhira. Estão num mundo intermediário, chama-se Barzakh, que é o mundo do Qabr.
Barzakh significa uma barreira que separa entre duas coisas. Estas pessoas não estão no dunya e ainda não estão no akhira. Estão no barzakh. E Allah diz no versículo 99 até versículo 100 do Surat Al-Mu'minun: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. Até que quando a morte chegar a um deles, este dirá: meu Senhor, deixa-me voltar para o dunya. Para quê? Por que ele está a pedir para voltar? لعلي أعمل صالحا فيما تركت, para que eu possa praticar o bem que negligenciei. Kalla, mas Allah dirá: não. Innaha kalimatun huwa qailuha, esta é apenas uma palavra que ele profere, não constitui a verdade. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun, e atrás deles, ou eles estão dentro do barzakh até o dia da ressurreição. Então, as almas que entraram para o barzakh não podem voltar mais para o dunya. E as almas que estão no dunya só entram no barzakh depois da morte. A morte é o portal só de entrada para o barzakh. Não é o fim do ser humano, mas é um momento de transição. Agora, quando dormimos e sonhamos, as nossas almas estão livres. Há contato entre as almas dos vivos e dos mortos através dos sonhos. Aí podem transpor a barreira. Podem. Neste corpo já não. Então o Mayyit não tem como voltar para vir atormentar a vida dos vivos. E nós, infelizmente, temos essas crenças. É possível alguém perder um pai, perder uma mãe e chegar a casa, acontecer alguma coisa, de repente a energia foi embora. Mas ele acaba de perder um pai. Diz que é meu pai que estava aqui, apagou a luz. Porque coincidiu, normalmente o velho naquela hora, quando saísse do masjid e chegasse a casa, apagava a luz naquela hora, para poupar energia talvez. Então você diz que não, é meu pai que voltou mesmo. É Shaitan que está a brincar contigo. Teu pai não tem como voltar. Não há passagem de volta. Então, com base nestes conhecimentos que o Islã nos fornece, temos que obstruir e destruir essas crenças falsas que não têm base religiosa nenhuma, nem do Coran, nem do Sunnah. E este hadith também mostra uma outra coisa, que quando nós praticamos as orientações do Islã com zelo e amor, quando morremos, recebemos prestígios e honras. Porque alguém pode perguntar, mas espera aí. A pessoa quando morre, há um outro hadith que diz: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث. Quando o ser humano morre, tudo que fazia fica interrompido, exceto 3 coisas. Um filho que ele deixou, o Qur'an que ele deixou como herança, o ilmo que ele deixou, mas toda a sua obra fica interrompida. Agora, este aqui no qabr está a dizer: Da'uni usalli, deixa-me fazer salat. Há salat no qabr. Algumas pessoas podem ter esse privilégio, como é o caso de Nabi Musa, e alguns virtuosos também podem fazer até tasbih, mas isso já não se chama ibada nos moldes em que nós conhecemos, porque tasbih, dizer subhanallah, é ibada. Nós aqui no dunya fazemos porque é taklif, é uma ordem divina, chama-se taklif. Mas os anjos também fazem tasbih, mas já não é de ibada, chama-se de ilham. Ilham o que é? O Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que os habitantes do Jannat vão fazer tasbih, diz: yulhamuna tasbiha kama tulhamuna nafas. Eles são inspirados a fazer tasbih tal como vocês são inspirados a respirar. Você respira porque está a cumprir com alguma ordem ou é para o teu próprio bem?
Você respira porque é uma necessidade. E as pessoas no Jannat fazem tasbih, é como se estivessem a respirar. Então isso é um privilégio. Ele sente o sabor desse ato. Então, estimados irmãos, praticarmos isto, porque, veja, uma pessoa que diz, olha, da'uni hatta usalli, deixa-me primeiro fazer salat. Este, de certeza, no dunya também fazia a mesma coisa. Quer dizer, não havia nada que lhe distraía do salat. Nós podemos ser distraídos com futebol, com conversas. Estou a assistir ali um filme, um jogo, chegou a hora de salat, estou a ouvir adhan, e eu digo assim, espera, como ainda há tempo de salat? Deixa lá primeiro terminar este seriado aqui, ou terminar esta conversa, depois é de correr para ir fazer salat. Quer dizer, o que é prioritário para si naquele momento é aquela conversa, é aquele jogo de futebol, não o salat. O salat pode ocupar o segundo lugar. Então não terás esse privilégio no qabr. Mas uma pessoa que dizia, olha, chegou a hora de salat, cancela tudo. Prioridade, salat. Que nem semáforo quando entra a luz verde. Prioridade é salat. Esta pessoa, quando morre, vai ter esse privilégio. Até quando os anjos perguntam, Marrabbuk, quem é o teu Senhor? Eu sei, é de responder, mas primeiro deixa-me fazer salat. Esta preocupação é um privilégio e honra que ele vai receber. A outra coisa que nós aprendemos aqui deste hadith é que o nosso conhecimento, principalmente quando se trata destas questões do mundo oculto, devemos buscar nas fontes primárias do Islã, que é o Coran e o Sunnah. Aquilo que contraria o Coran ou o Sunnah não interessa se foi um filósofo da Grécia Antiga, ou um filósofo de Roma, ou um filósofo moderno, seja ele quem for, mesmo que a pessoa diga cientificamente está provado. Não. Às vezes temos dessas. Não, mas eu vi isto na internet. Deixa lá a internet. São os seres humanos. Pois queremos confrontar o Coran com coisas da internet. Estimados irmãos, só para terminar aqui, dizer que o Coran nunca se choca com a ciência. Nunca. E jamais se chocará com a ciência. Porque a ciência é um conhecimento. E quem dá este conhecimento é Allah. E Allah não pode dar um conhecimento falso. É por isso, e o Coran é a palavra de Allah, é a revelação de Allah. Entre o conhecimento que Allah dá e o Coran que ele revela, não pode haver contradição. Quando é que surge a contradição? Surge a contradição quando queremos confrontar o Coran com teorias científicas. Teoria é uma coisa que ainda não foi aprovada. Ainda. Não foi aprovada. Por exemplo, aparece alguém e diz que, olha, não, Sheikh, eu li numa passagem aí, diz que meio copo de champanhe faz bem à saúde. E quem diz isto é um médico. Já ouvi. Mas Allah está a dizer no Coran, e o hadith está a explicar, que uma gota só do álcool é haram. E nunca pode ser, uma coisa haram nunca pode ser benéfica à saúde. Quem está a dizer isso é o Nabi alayhi salatu wassalam. E você está a dizer que não, Sheikh. Eu estou a te falar de uma coisa que um grande cientista provou, cientificamente está provado. Não é esse argumento que nós trazemos? Não está certo. Então o Coran não se choca com nenhuma realidade científica. Pode se chocar com uma teoria científica, porque ainda não passa de uma conjetura. Pode até ser ilusão. Então, voltando, a questão aqui é que é possível, sim, enquanto aqui no mundo estamos mortos, a vida continua.
vivemos. Então, as pessoas que já morreram não deixaram de existir. Existem, mas numa outra dimensão da existência. Numa outra dimensão da existência. Qualquer dia, se Allah permitir, pode haver reencontro entre essas almas, já no outro mundo. E nós um dia também vamos sair daqui. Na verdade, se nós quisermos até classificar realmente quem é morto, é aquele que está no cabre ou este que está vivo? Diríamos que este que está vivo é que está morto. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, dizia assim: "An-nasu niyamun", as pessoas estão a dormir. "Fa-idha matu intabahu", quando morrem despertam. Porque o nosso conhecimento deste mundo recebemos através dos nossos sentidos. E os nossos sentidos são limitados. Mesmo quando são ampliados pela tecnologia, essa ampliação vai até um certo limite. Fora daquele limite já não consegue absorver mais nada. A nossa visão, ela é possível até uma certa frequência, assim como a nossa audição. Fora daquela frequência, acima ou abaixo, já não funciona. Mas a revelação divina abre os nossos horizontes e passamos a conhecer coisas que, do ponto de vista das superstições do mundo, são coisas quase impossíveis, mas é verdade. Então confiemos muito naquilo que está lá no Corão, naquilo que está no Sunnat do Nabi alayhi salatu wassalam. Há muitas superstições que nós temos, crenças falsas em torno da morte que nós criamos. Já é chegado o momento de nós ultrapassarmos estas ignorâncias todas através do conhecimento que o Corão nos fornece, estimados irmãos. Ninguém morre e depois vem atormentar a vida dos vivos. Não é? E aí depois surge aquela questão de o culto pelos antepassados. Já há pessoas que, quando o Islã disse para irmos visitar o cemitério, a razão era para o nosso próprio benefício. Tirarmos lições, que hoje são eles, amanhã somos nós, e aproveitarmos também fazer duás, e o duá faz-se a qualquer momento para o mayit. Então não pode ser assim, irmos ao cemitério, passarmos a pedir o defunto. Irmos ao cemitério para outros fins. E o que o mayit precisa mais é o duá. Mas nós invertemos esse cenário. Dizemos que não, mayit não precisa de duá. Mayit precisa de uma campa com tijoleiras, se possível até diamante. E passamos a gastar. Não, se você pegasse nesse dinheiro e tirasse sadaqa em nome do mayit, era melhor. Em nome do mayit, tirar sadaqa, em vez de lhe dar mármore, não, deixa assim mesmo areia. Pega nesse dinheiro, vai fazer sadaqa em nome do mayit. Allah vai lhe dar esse sadaqa como presente. Isso é melhor. Então vamos deixar de fazer aquelas construções que normalmente fazemos nos cemitérios. Embora que nós muçulmanos não tenhamos muitos desses problemas. Outros até constroem. Até que o vivo, quando passa, começa a invejar até o próprio mayit, que me dera se eu vivesse ali. Por causa das construções que andamos aí a fazer. Aquilo não beneficia em nada o mayit. Temos que fazer campanhas. Nós, muçulmanos, fazemos campanha de limpeza do nosso cemitério. Tratar as campas, não deixar elas desaparecerem. É muito bom. Não é para construir, limpar o cemitério. Faz parte também de ibada. Vamos fazer isso. Cuidarmos bem e organizarmos as campas. É muito importante isto. Então, estimados irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala abra o nosso entendimento, que Allah nos dê discernimento suficiente para compreendermos cada vez mais o nosso din e que Allah nos guie para o bom caminho. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.